todos vocês que estão nos assistindo sabem das grandes dificuldades na saúde. Não adianta fazer o mesmo do mesmo. Temos que inovar, ter coragem para inovar, e esse momento é um momento histórico, porque nós temos um secretário que tem uma mente aberta, que discute, que apresenta aquilo que ele quer fazer, com inovação, e isso nos traz uma nova perspectiva. E precisamos sim de uma atitude de coragem, para que a gente possa melhorar também a assistência hospitalar. Infelizmente, o quadro é de calamidade. Inúmeras pessoas necessitando do atendimento e não conseguindo, em função da burocracia, em função das dificuldades, em função de uma regulação até então que não traz uma solução para os nossos problemas. A ideia dessa fundação de direito privado, que tem a sua regulação própria, estabelecida por lei, possa nos trazer uma ferramenta nova, para que tenhamos possibilidade de ter agilidade, para que possamos comprar os remédios necessários no momento correto, e não ficarmos tolhidos de oferecer uma melhor condição de atendimento aos nossos usuários, principalmente as pessoas pobres, as pessoas que têm menos condições, que mais necessitam do poder do Estado. É um projeto de lei que traz mais inovação para o Estado. Eu até fico, às vezes, presidente, confuso, porque tem alguns deputados que defendem o desburocratizar, aí quando o governo manda algo que desburocratiza, aí quando desburocratiza, fala que diminui o controle. Mas para desburocratizar precisa confiar. Isso é pressuposto da nossa Constituição. Não adianta a gente querer fazer o diferente fazendo do mesmo jeito. E eu acho importantíssimo esse projeto de lei, porque ele traz inovação. Quantas foram as matérias que nós votamos nesse plenário em relação à saúde nesse ano? Eu nunca vi um secretário de saúde com tantas propostas para tentar se resolver um problema que está instalado. O doutor Emílio Mameli colocou claramente aqui. O problema existe. Filas e filas na saúde. Não é fazendo da mesma forma. Nós temos OS no Estado. Ninguém falou aqui, e alguns deputados quiseram dizer, não, o melhor é OS. Ninguém falou que vai sair as OS. Mas tem mais um modelo que desburocratiza, que facilita contratar, que é público, mas dá mais margem de contratação. E aí, os deputados têm hora que eu fico confuso, se eles defendem mais liberdade ou menos liberdade. Eu lamento essa questão de ser votado mais uma vez um projeto em regime de urgência, mas derrubando uma sessão para votar na mesma sessão. Nos 4 anos anteriores eu sempre reclamei disso e continuo reclamando. Eu não acho justo, principalmente quando projetos ainda têm dúvidas, têm arestas. Teve uma reunião aqui, eu não pude participar, mas a minha assessoria participou. Mesmo assim, muitas dúvidas não foram sanadas. E é um projeto que suscita ainda dúvidas. Conversando com pessoas da sociedade, com pessoas da área da saúde, com pessoas da administração, não há um consenso sobre a criação de uma fundação como essa. Porque, assim, eu mesmo ainda não tenho, eu ainda tenho muitas dúvidas, e eu acho que a maioria dessas emendas que foram apresentadas deveriam ter sido acatadas, para que a gente brecasse qualquer possibilidade dessa fundação ir para o caminho de outras, como a que aconteceu em Sergipe, por exemplo. E mesmo aqui no Estado, nós tivemos uma fundação também até o ano de 2007, que também acabou sendo extinta.
Então, ainda cabe, sim, muitas dúvidas aqui. E quando nós colocamos, e várias emendas aqui que foram rejeitadas, a nossa emenda 26, por exemplo, sobre a diretoria executiva, que nós queríamos que os requisitos fossem as mesmas das leis das estatais, em relação à competência de quem assume esses cargos, em relação a grau de parentesco, amizade, etc. Nós colocamos aqui para vedar o excesso de comissionados que fossem feitos processos seletivos. Isso seria fundamental para que essa fundação não se tornasse também um cabide de emprego, porque a gente nota, muitas vezes, e isso é visível também no atual governo, muitas áreas loteadas por pessoas de partidos aliados, de não sei mais quem, etc. Então, assim, por isso essas emendas, e acho que deveria ter tido tempo hábil para que todas essas emendas fossem muito bem estudadas e que a gente discutisse todas as possibilidades e todos os quadros, sob pena da gente estar criando uma fundação que não vai resolver o problema da saúde no estado do Espírito Santo, que assim como em todos os outros estados é muito grave, e que pode gastar muito dinheiro sem o resultado esperado. Eu acho que essa matéria que cria a Estatal da Saúde, deputado Anivaldo, como eu estava falando, é uma matéria que deveria ser melhor debatida. Ela não é de todo ruim, não é de toda, digamos assim, inviável. Do jeito que ela foi colocada, mesmo com o seu argumento de que ficou aqui, o secretário tirou dúvidas, muitos pontos aqui dentro, como a contratação de pessoal, como a contratação de firmas terceirizadas para poder gerir o orçamento, o próprio conselho, ainda tem muito que ser esclarecido e está sendo dado muito poder a um conselho gestor. Eu acho que o governo ele peca em querer passar a matéria aqui de maneira tão rápida e tão assodada, de maneira muito abrupta. A matéria não é de todo ruim, mas infelizmente eu não consigo votar uma matéria onde não tem os esclarecimentos, não tem sequer aqui um quadro de pessoal a ser avaliado. Tudo na matéria está colocado para depois. O quadro de pessoal está para depois. O orçamento ele não é fixo, ele pode ser colocado para depois. A formulação das técnicas e das diretrizes básicas está ficando para depois. Eu acho que o que o governo precisa implementar aqui nessa Casa de Leis é que nós somos parceiros do governo do Estado para as boas práticas. É isso que precisa ficar claro. Tem a matéria, tem o seu valor? Com certeza tem o seu valor. Como o Fundo Soberano teve o seu valor, como as outras matérias que passaram aqui nessa casa têm o seu valor. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer um juízo de valor pela matéria. Trata-se do projeto de lei complementar número 49/2019, enviado pelo governo do Estado do Espírito Santo e que visa e pretende, tem como objetivo, criar uma estatal para a gestão da saúde pública do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, com todo respeito, mas é uma discussão absolutamente extemporânea e o editorial de A Gazeta de hoje demonstra claramente que eficiência da saúde pública depende de políticas de Estado. Então o jornal A Gazeta foi extremamente feliz e preciso em seu editorial e deixou claro que criar uma nova empresa, eu peço por favor o painel que seja colocado lá, e que criar uma nova estatal não vai resolver o problema da saúde pública capixaba. Muito pelo contrário, nós vamos criar mais uma estrutura administrativa, uma estrutura em um Estado que já é oneroso, que já é pesado, que já é arcaico, e que não vai trazer para o cidadão capixaba nenhuma contribuição. É um momento inoportuno e é um momento que vai de encontro à discussão que tem no Brasil. É uma discussão contrária. O Brasil discute diminuir o tamanho do Estado. E nós aqui, infelizmente, estamos recebendo esse tipo de pauta para inchar a máquina pública, criar mais cargos, burocratizar o sistema, algo que definitivamente o brasileiro não deseja. Aqui tem um debate de fundo. E eu faço uma preliminar na minha fala. Eu sou contrária ao Estado mínimo. E muitos países, como eu falei ontem
no meu tempo de liderança, muitos países no centro do capitalismo, como a França, como a Inglaterra, como o Canadá, como o próprio Estados Unidos, estão reestatizando uma parcela das empresas que privatizaram, por duas razões. Primeiro, péssima qualidade de prestação de serviço. Segundo, preços excludentes de uma parte considerável da população que precisa do Estado. Então, entre os serviços prestados pelo Estado, a questão da saúde é uma das primeiras e centrais. Por isso, considero da maior importância a iniciativa da constituição dessa fundação. Nós podemos dizer que esse projeto é um projeto perfeito? Não. Ele pode ser melhorado ao longo do tempo, mas é importante que ele seja aprovado e entre em execução para ajudar a resolver gargalos fundamentais para o povo pobre que usa o SUS. Não para aquelas pessoas que têm seus planos de saúde. O grande cérebro dessa fundação é o Conselho Curador. E o que foi visto nesse projeto? Só tem representantes do governo, são 9. Então, se a finalidade é acelerar, não vai ser com 9 pessoas participando que isso vai ser agilizado. E sim, isso vai ser um motivo de atraso. Foi proposto, então, pelos deputados, para ter representante, eu fui aparteado por vários colegas durante a reunião que concordaram de substituir 2 assinadas contra as pessoas, a Procuradoria-Geral do Estado, que faz parte, e a Seconte, deles não participarem, porque eles, todos os contratos aditivados entre a Inova e o poder público serão submetidos à manifestação prévia. Então, eles vão votar 2 vezes. Então, o que foi proposto? Não foi visto, deputada Irine Lopes, representante dos trabalhadores. Já que vão ter concurso, então tem que ter representante dos trabalhadores nesse Conselho Curador. Então, a nossa sugestão foi de diminuir, passar de 9 para 7. Eu acho que você agiliza o trabalho desse Conselho Curador, porque senão vai ficar em reunião e não vai resolver. E também foi proposto de ter um representante dos usuários, indicado pelo Conselho Estadual de Saúde. Que é o assunto dessa estatal, que colocaram o nome de fundação, para gerir os hospitais públicos do Espírito Santo. Eu vou dividir a minha fala em 3 pontos extremamente complexos no projeto de lei, sobre a parte de pessoal, de compras e contratações e também do patrimônio da mesma. Mas antes de entrar nesses detalhes, eu gostaria muito de, infelizmente, fazer aqui uma análise do que eu tenho visto no Espírito Santo. Enquanto no país todo se discute o contrário, enquanto no país todo se discute diminuição do Estado, enquanto no país todo se discute parcerias público-privadas, eficiência, meritocracia, aqui no Espírito Santo nós estamos discutindo o aumento do Estado, ineficiência em uma área importante que é a área da saúde. E aí eu acho que é claro para toda a sociedade que o governo atual trabalha com esse método, com o método partidário, com o método das indicações políticas, e que infelizmente, e aí já entrando no primeiro tópico que eu quero falar, que é a parte de pessoal, essa fundação vai abrir um ponto gigantesco para a criação de cargos
salários, inclusive de livre nomeação. É isso mesmo. Não está explícito, a imprensa que está aqui presente, a todos que estão aqui presentes, os deputados que se fazem presentes, não está explícito na lei quais cargos são, como eles serão, quais os valores. Toda essa estrutura, ela ficará a cargo de um conselho curador, o que, na minha opinião, não faz sentido algum. Tira poderes, inclusive, da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que tem o poder de fiscalizar e autorizar essa criação de cargos ou extinção de cargos dentro da estrutura do governo do Estado. Parece-me que tem algumas pessoas que consideram que trabalhar por um quanto pior é melhor e não levam em consideração os problemas que pode advir de uma postura dessa junto à população. É por isso que nós temos a responsabilidade de estar votando uma matéria dessa natureza aqui, porque a maioria de nós é favorável ao concurso público, mas tem uma lei de responsabilidade fiscal que impede muitas vezes a contratação de pessoal. E por um outro lado também, nós tivemos experiências com algumas instituições que vieram para o Estado e participaram de licitação, deputado Eric, e foram lá e estão afundando com o IMABA. Desmantelaram o IMABA, Emílio sabe disso, nós somos da saúde, acabaram com o IMABA. Tem algumas experiências que são bem sucedidas e tem algumas que foram um verdadeiro desastre. Licitação não é exemplo de que a questão vai ser tocada e vai ser muito bem sucedida e que nós vamos ter a obra bem feita e a finalização dela. Nós vemos isso todos os dias em empresas que participam de licitação e não acabam a obra, e nós temos várias estradas inacabadas. Temos outro problema, também por licitação, afundaram o hospital dos servidores que era da Vale e que passou para o Hospital Geral de Vila Velha, que é o Hospital dos Ferroviários ali em São Torquato. Tivemos experiências muito mal sucedidas neste estado e que foram frutos de licitação. Então a gente tem que ter cuidado. Eu tenho muita preocupação com este comportamento. E todo gesto do agente público, toda ação do gestor público, ela está sob o olhar dos órgãos de controle, do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, enfim. É um debate assim que parece até que nós não estamos querendo compreender todo o sentido. E o principal desse projeto, no meu ponto de vista, é que precisa se fazer alguma coisa para nós sairmos desse quadro de tragédia que é a saúde do país. Mas vamos falar do Espírito Santo, um governo que assumiu dia 1º de janeiro com 19 mil cirurgias na fila de espera, na demanda reprimida. Nós vamos continuar achando que está bom? Tem que mudar. E nós estamos mudando com responsabilidade. É o início de uma mudança. Então eu acredito muito nisso e é o momento da gente debater assim, deixando as paixões políticas, com a consciência tranquila de que nós temos que contribuir com o Espírito Santo. Eu entendo que o projeto é bom, nós devemos aprovar e dar mais esse voto de confiança ao governo, que tem lutado em prol do nosso povo, do Espírito Santo. Se o problema é questão de planilha, nós vamos monta um sistemazinho Excel para eles ali, a gente resolve, vamos votar o projeto. Favorável ao projeto que cria a Fundação de Direito Privado para administrar a saúde do nosso Estado. Quero parabenizar o governo Renato Casagrande. Parabenizando o governo Renato Casagrande, eu parabenizo, óbvio, o secretário de Estado da Saúde, secretário Nésio, com seus subsecretários, Fabiano, Kim, Tadeu, e parabenizo por esse extraordinário projeto, com muita convicção de que nós damos um passo adiante para a organização, para a gestão plena, transparente e para ser mais resolutivo no atendimento a toda a sociedade capixaba. Eu estou convicto e, portanto, votei favorável a esse projeto. Está aí o que pudemos fazer de melhor. E o que pudemos fazer de melhor foi votado, aprovado e estará à disposição de gerir a saúde dos capixabas. Nós precisamos não temer, nós precisamos caminhar adiante.
E só quem não teme, quem tem coragem, quem erra, é que tem mais chance de acertar. Para parabenizar a atitude do Executivo, do governo Renato Casagrande, que teve a coragem de encaminhar para esta Casa de Leis, para este sodalício, um projeto que vai melhorar a qualidade e as condições daqueles, principalmente, que estão lá no interior, com a sua saúde debilitada. A saúde debilitada. Fundação é exatamente para evitar a burocracia. Para evitar a burocracia. Quem está doente, quem está mais para lá do que para cá, ele não pode ficar aguardando os burocratas de plantão. E a fundação, que é um sistema jurídico perfeito, é importante falar isso, sistema jurídico perfeito, ele vai facilitar a vida daqueles que precisam de um atendimento médico. Por que nós estamos votando? Nós estamos votando uma lei autorizativa para o Estado criar. Então não precisava da gente estar mandando para cá estatuto, mandando regra nenhuma. Porque é assim que funciona. Você, quando cria uma fundação pública, você só pede ao Poder Legislativo autorização para criar. Porque a fundação já é definida pela lei federal. As regras da fundação. Mas a nossa Procuradoria do Estado entendeu que devia encaminhar o estatuto, encaminhar todas as regras, mas através de lei complementar. Isso mostra a preocupação do governo de não querer fazer as coisas a toque de caixa, a fazer exatamente o que o deputado Vandinho tanto pede aqui, que é fazer com a participação da Assembleia. O governo podia mandar uma lei pura, simplesmente com um artigo. Fica autorizado o governo do Estado a criar a fundação. Pronto, não precisa mandar nem para cá a cópia de estatuto nem nada, porque essa é a regra. É a regra do governo federal, a regra do governo estadual e do governo municipal. Mas o governo mandou lei complementar e ainda mandou o estatuto da fundação para ser submetido à Assembleia, que é totalmente desnecessário. Então não pode reclamar da falta de interesse do governo de dividir com a Assembleia as questões do Estado. O governador encaminhou dessa forma para dar ampla e total liberdade à Assembleia de saber o que ele vai fazer, o que ele está fazendo. Então, portanto, essa reclamação não procede porque bastasse que fosse um artigo. Esta lei fica autorizada ao governo do Estado criar a fundação e o Estado resolveu fazer de maneira com lei complementar e com o estatuto para poder mostrar transparência e mostrar que quer que a Assembleia participe do governo. Aproximadamente 60 mil novos casos no Brasil de câncer de mama. Está ali 59,7. E no Espírito Santo, 1.130 casos de câncer de mama, doença que mata mais mulheres. E o diagnóstico precoce, como disse a Raquel, é importante e imprescindível. Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de Estado de Saúde, a CESA, de 2015 a agosto de 2019 foram registradas 1.449 mortes por câncer de mama aqui no nosso estado. Dados preliminares apontam que em 2018 foram diagnosticadas 338 mortes e em 2019, de janeiro a agosto, 217 mulheres morreram em decorrência da doença. É preciso que cada dia nós possamos trabalhar para que o diagnóstico de câncer seja feito precocemente. Câncer tem cura, mas é preciso que você faça o diagnóstico bastante cedo. Senão, você vai simplesmente
prorrogar um pouco a sua vida. Nessa luta contra o câncer de mama, o Outubro Rosa, gente, é o mês para a gente chamar a atenção do câncer de mama. Mas a nossa atenção tem que ser todos os dias. A importância do autoexame, a importância de detectar o câncer no início. Isso é muito importante. Isso é fundamental para o resultado da cura. Por isso a gente precisa ter todos os nossos cuidados, ter os nossos cuidados das mamografias. Quando começa a idade da mamografia, a gente precisa fazer, mas o autoexame, que somos nós, mulheres, que fazemos, a gente não pode deixar isso esquecido. A gente precisa ter isso como consciência, que quanto mais cedo a gente detecta um câncer, mais ele tem cura, mais a gente sai vitoriosa dessa batalha que é tão difícil, né, de vencer, que é quando a gente tem um resultado que a gente está com um câncer, né, de qualquer local. Mas como Outubro Rosa, a gente frisa mais no câncer de mama. Nós estamos falando aqui do câncer de mama, mas eu sou mulher, a gente não pode deixar de fazer os preventivos, porque o câncer de útero também é muito sério, né, é meio caladinho, e a gente precisa fazer toda a prevenção, porque prevenir é o melhor remédio.